sabia que muitos clientes estão pagando muito mais do que deveriam nos seus empréstimos consignados? Pior, não fazem nem ideia disso. Isso acontece por conta de cláusulas abusivas nos contratos. Mas a boa notícia é que você, advogado, pode mudar essa realidade. Uma revisão bem feita pode significar milhares de reais de volta para o cliente e honorários muito atrativos para você. Dá só uma olhada nesses dados chocantes. 20% dos empréstimos consignados auditados pelo CGU tinham juros acima do limite legal. Mais de 623 mil pessoas foram lesadas. E olha só isso, no primeiro trimestre de 2024, aposentados e pensionistas contrataram 29 bilhões em créditos consignados. Esse mercado está crescendo cada vez mais e, infelizmente, os abusos também. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como transformar a revisão de consignados em um nicho lucrativo e como o CJ pode facilitar esse trabalho para você. Bom, para começar, o que é essa ação revisional de empréstimo consignado? Esse tipo de ação, ele tem o objetivo de corrigir cláusulas abusivas nos contratos consignados, garantindo, por exemplo, a redução da taxa de juros para a média da taxa do Bacen, a devolução de valores pagos a maior pelo seu cliente e a correção das parcelas futuras em contratos ainda em andamento. Mas quem é o cliente ideal para essa ação? Os mais afetados são os aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e funcionários de empresas privadas que contratam crédito consignado. Isso significa que existe uma demanda enorme para essa ação. E quem souber atuar bem nesse nicho pode construir uma carteira muito sólida de clientes. Vamos ver um caso real para entender como funciona isso na prática? A Magda contratou 2 empréstimos com a Crefisa. Depois de um tempo, ela percebeu que as parcelas estavam muito altas e ela procurou um advogado. Ela firmou 2 contratos de empréstimos. O primeiro contrato ela assinou no dia 29/11 de 2017, no valor de R$ 3.084,74, em 12 vezes de parcelas de R$ 811. E os juros informados foram de 22 ao mês, ou seja, R$ 987,22 ao ano. Já o segundo contrato, ela assinou no dia 3/7 de 2018, no valor de R$ 3.439,12, em 12 parcelas de R$ 811. E os juros informados também foram de 20% ao mês, o equivalente a R$ 791,61 ao ano. E adivinha qual era a média do Bacen para esse tipo de contrato na época? R$ 2,79 ao mês. Ou seja, os juros cobrados foram quase 10 vezes maiores do que a média do mercado. Mas vamos seguir para ver o que aconteceu no caso da Magda? Na primeira instância, a juíza incrivelmente julgou a ação improcedente, por entender que a cobrança de juros elevados não era abusiva por si só. A sorte foi que o advogado não desistiu e, através do recurso, conseguiu reverter a decisão para reformar a sentença e determinar que os juros cobrados são sim abusivos e devem ser recalculados com base na taxa média do Bacen vigente na época daquele contrato, e os valores pagos a maior deveriam ser devolvidos de forma simples ou abatidos do saldo devedor. E o terceiro ponto, que os encargos de mora deveriam também ser afastados, já que não houve a cobrança abusiva de juros. E por último, a ré ainda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de São Paulo foram os seguintes: a taxa de juros contratada foram consideradas extremamente superiores à média do mercado. A justificativa do banco de que as taxas elevadas eram por causa do risco de inadimplência não se sustentaram, porque as parcelas eram descontadas diretamente da conta corrente do consumidor, ou seja, reduzindo totalmente esse risco. E sabe qual foi o resultado dessa reversão? Acompanhe na tela comigo o cálculo já realizado no CJ. No primeiro contrato, a autora teria direito a recuperar R$ 6.055,20. Já no segundo contrato, R$ 7.046,90. Agora vamos falar sobre os honorários advocatícios e o potencial financeiro desse tipo de ação? No caso que analisamos, a revisão daqueles 2 contratos resultou nos seguintes valores a serem restituídos. No contrato número 1, R$ 6.055,20 a uma taxa média de R$ 2,81 ao mês. E no segundo contrato, R$ 7.046 a uma taxa média de R$ 2,79. Total a ser restituído, R$ 13.102,10. Além disso, o banco foi condenado a pagar R$ 3.000 de honorários sucumbenciais ao advogado. Dependendo então da estratégia, os honorários podem ser cobrados de diferentes formas. Primeiro, você pode fazer honorários fixos mais sucumbência. Então, nesse caso, seria R$ 2.000 de honorários fixos mais R$ 2.620,42, que seria 20% do total recuperado, mais aqueles R$ 3.000 de sucumbência, totalizando R$ 7.620,42 nessa modalidade de cobrança. Na segunda, a forma mista seria honorários fixos mais honorários em percentuais. Então, colocando aqui um exemplo em dados, R$ 1.500 de honorários fixos inicialmente, depois R$ 1.965,32, que seria 15% do total recuperado, mais os R$ 3.000 de honorário de sucumbência, que ninguém mexe, né? Então, totalizando aí os R$ 6.465,32, um pouquinho menor que a primeira situação. Se estruturado dessa
Dessa forma, esse nicho pode ser extremamente lucrativo para você. Você viu comigo que a autora ela perdeu em primeira instância porque ela não apresentou argumentos técnicos e jurídicos muito embasados. Então foca comigo aqui agora nos erros mais comuns que podem comprometer a sua ação. O primeiro deles, não comprovar a abusividade dos juros. Apenas alegar que os juros são altos não basta. O juiz rejeitou o pedido dela justamente pela falta dessa prova técnica. Qual seria a solução? Sempre compare a taxa do contrato com a taxa média do Bacen. O segundo ponto, não solicitar perícia contábil. Sem perícia, o juiz pode entender que não há um abuso comprovado. Então a solução é já no inicial você pedir a perícia e apresentar os cálculos detalhados para reforçar o seu pedido. O terceiro ponto é a falta de fundamentação, principalmente no Código de Defesa do Consumidor. O juiz aqui, ele aplicou a Lei 4.595 de 64, que protege os bancos em vez do consumidor. A solução é argumentar com base na súmula 297 do STJ, que reconhece a relação de consumo nos contratos bancários. Quarto erro, não provar que o cliente foi prejudicado naquela situação. O juiz entendeu que a autora sabia do contrato e aceitou as condições. Demonstre que o cliente não teve acesso claro a todos os dados e que o banco agiu de forma abusiva. Quinto erro, desconsiderar a segurança jurídica do contrato. O juiz destacou que contratos devem ser cumpridos. Justifique a revisão com base no artigo 6º e no artigo 51 do CDC, que permitem mudanças quando há onerosidade excessiva. Com argumentação forte e cálculos corretos, as chances de êxito aumentam muito. Hoje você viu como advogados podem atuar na revisão de consignados e como essa é uma ótima oportunidade. Agora me conta, você já pegou um caso assim? Deixa nos comentários e se você gostou desse vídeo, curte e já se inscreve no canal. E se você quiser aprender mais sobre a revisão de contratos, clica na playlist que a gente vai deixar bem aqui. E se você ainda não conhece o CJ, acesse o site e descubra como ele pode transformar a sua advocacia. Até a próxima!